Por falar em saúde, nós estamos no Julho Amarelo, que é quando se traz um alerta para as hepatites virais. Elas são doenças silenciosas e que trazem riscos à saúde. Segundo o Ministério da Saúde, as hepatites mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. E é importante que a gente conheça para que busquemos os caminhos para a prevenção. E eu estou recebendo aqui hoje a infectologista Fernanda Albernaz. Primeira vez aqui comigo, né, Fernanda? Primeira vez. Seja bem-vinda, viu? É um prazer estar aqui. E para falar de um tema tão importante que são as hepatites e doenças silenciosas, que trazem que tipo de risco para a gente? Então, é uma doença comum para nós, infectologistas, mas a população ainda precisa de muita informação sobre elas. Então, são vírus que causam diversos sintomas que podem ser confundidos com outras doenças virais. E aí, exames específicos podem diagnosticar o quanto antes? Isso. A gente orienta para a população que é importante fazer exame preventivo, que são as sorologias, né? E outros cuidados, dependendo do tipo de vírus, também são necessários. Você falou dos tipos de vírus, vamos entender? Já que nós estamos nesta cor amarela de alerta para as hepatites virais, eu quero que o pessoal me ajude colocando aí, né, como fonte o Ministério da Saúde, as hepatites virais. Pessoal, dá para colocar aqui no plasma também, Pelezinho? Me ajuda aí, por favor. Isso, hepatite A é o maior número de casos, Fernanda? Isso, a hepatite A é o maior número de casos porque é fácil a contaminação, né? Ingestão de água e alimentos contaminados. Normalmente, esse vírus a gente pega na infância. Então, pode ser confundido com uma gripe, ou a criança pode apresentar apenas uma febre baixa, uma astenia, que a gente fala que a criança fica com mal-estar e pode passar desapercebido. É uma prostração, assim? É uma prostração. E a criança, às vezes, aparece com sintomas leves, mas ela vai ficar curada porque o próprio organismo consegue combater. E ela aparece em lugares onde não há ali condição de higiene, né? Isso, o saneamento básico é muito importante. E ali, segundo o Ministério da Saúde, a gente tem vacina para o tipo Isso, A. a gente Como tem é que é esse vacina processo? contra a hepatite A. É importante a gente vacinar porque a gente previne essa doença. Como eu disse, são sintomas leves, mas a criança pode ficar grave ou até mesmo o adulto. Quer fazer uma pergunta? Aproveita. Nós estamos aqui com a doutora Fernanda Albernaz, infectologista, falando sobre as hepatites virais. Faça sua pergunta pelo 99897-1000. E a hepatite B? A Ela é hepatite transmitida B, de que forma? isso, ela é muito importante, também existe vacina, né? O Ministério da Saúde fornece essa vacina, só que a hepatite B, a transmissão é diferente. A gente fala que é uma transmissão parenteral, né? De contágio sexual, ou agulha, ou lâmina de barbear, alicate da manicure, né? Que pode contaminar o indivíduo. Por isso, também entram aí condições de higiene e preocupação aí, né? Em relação, principalmente a relação sexual. Isso, a hepatite B, a gente tem que tomar cuidado, não só com a relação sexual, mas com os instrumentos cortantes que a gente fala. Né? E tem prevenção também. E tem a vacina. Tem a vacina. E a hepatite C, que a gente vai conhecer agora? Essa hepatite C, a gente tem que ter um alerta sobre ela. Não existe vacina contra essa hepatite. Antigamente, a gente recomendava todo paciente acima de 45 anos procurar um infectologista para poder fazer uma sorologia, que é o anti-HCV. Porém, a gente recomenda isso cada vez mais cedo. É um exame preventivo que o SUS fornece, inclusive. As pessoas, hoje a gente está trazendo informação, mas as pessoas buscam ou ainda há muita desinformação, Fernanda? Ainda, na minha opinião, né, pessoal, ainda há muita desinformação. As pessoas confundem, acham que apenas o preservativo pode prevenir, mas não é assim. Na hepatite C, a gente tem uma outra característica que é a questão, né, do prejuízo para o fígado. Muita gente associa. Isso. Né? Muitas das vezes a gente faz o diagnóstico, o paciente já está com cirrose hepática, que é a fibrose, né, a cicatrização do fígado. Então, por isso que a gente orienta o exame preventivo. Porque a hepatite C é silenciosa e provavelmente o paciente vai ser diagnosticado numa fase avançada da doença. Aqui tem gente perguntando sobre tratamento. Existe o tratamento, inclusive eu sou não querendo fazer propaganda, sou uma defensora do SUS, porque o SUS fornece o tratamento. Claro, e a gente paga por ele, né? Paga os por impostos ele, ali, a gente paga os impostos, nós temos direitos a esse tratamento. E o tratamento antigamente era muito difícil e hoje não. São comprimidos com 98% de cura. Olha que beleza isso. Tá vendo como informação é importante? E a hepatite D, ela é mais rara? Ela é mais rara porque ela precisa do vírus B, da hepatite B, porque só existe a hepatite D em pacientes co-infectados com o vírus B.
Ele é mais comum na região, eu estava lendo, na região norte do país, Isso, não é, Fernanda? ela é bem rara, mas é mais comum nessa região do nosso país. A gente está falando então sobre as hepatites virais A, B e C, falamos agora rapidamente da D, e a hepatite E? A hepatite E parece a hepatite A. Certo. Ingestão de alimentos, né? Então o saneamento básico na minha área é muito importante, porque a gente pode contaminar e ser igual a hepatite A. Pode ser leve nas crianças e muito grave nos adultos. Essas complicações, a gente falou, por exemplo, da hepatite C, câncer no fígado, problemas no fígado, essas outras também, a gente pode ter uma gravidade se não tomarmos consciência o quanto antes, esse diagnóstico precoce que vocês tanto falam? Sim, essas doenças são graves pelo fato que pode fazer uma hepatite fulminante, né? Pode ter também não só a cirrose, mas o hepatocarcinoma, que é o câncer do fígado, e o paciente se torna um paciente crônico. Ele nunca será curado e a gente vai apenas tratar os sintomas. Pode ter vômito com sangue, quando está muito grave, com cirrose. Então, são doenças importantes e a população conhece muito pouco ainda. Exatamente, por isso que eu quis trazer você aqui comigo, justamente para a gente informar. Qual o exame, a nossa amiga lá de Itapuirama, a Cida, acho que a Cida mudou para cá, não, está morando lá, Cida de Itapuirama. Qual o exame certo para ficar sabendo se está com hepatite? Aí a gente orienta a sorologia. Existe sorologia hepatite A, B e C. Então a gente precisa saber qual tipo de vírus que está no paciente. A gente pede o anti-HCV para hepatite C, o anti-HBS, a hepatite B é um pouco mais difícil de explicar, porque são vários marcadores que a gente coleta pelo sangue. E hepatite A, a mesma coisa. Eu falei que são doenças silenciosas, mas esses sintomas que você trouxe são importantes prestarmos atenção. Sim, tem que prestar bastante atenção, mas quando o paciente fica com o olho amarelado, a Isso. pele mais amarelada, uma febre, né, que a gente fala que é maior ou igual a 37,8, não precisa ser uma febre muito alta, mas o olho amarelo chama atenção. Fernanda, existe o Julho Amarelo e há uma preocupação no aumento do número de casos no país? Sim, a gente preocupa muito, não só no Brasil, como a população mundial. A gente ainda tem muita desinformação, apesar de ser muito disseminado, né, o uso do preservativo ainda não é uma constância, então é uma preocupação nossa, porque vira uma doença crônica e a gente vai tratar um paciente crônico com cirrose ou mesmo hepatocarcinoma. Tem uma amiga nossa que sempre participa aqui lá de Tuiutaba, a Márcia, ela falou que o filho teve um aumento do baço. Como é que é isso? Como é que acontece? Excelente a pergunta, Não né? é? A gente fala que o paciente, ainda mais se é criança, né, pelo visto, é uma hepatosplenomegalia, aumento do fígado e do baço, porque vai haver uma obstrução dos vasos do fígado e o baço e o fígado são interligados. Então pode ter esse aumento temporário. Na criança, normalmente uma evolução benigna. No adulto, isso é mais grave. A Fernanda Albernaz com a gente aqui hoje falando sobre as hepatites virais. Se puder, compartilhe essa entrevista, essa conversa com ela, justamente para que o maior número de pessoas entenda e busque ajuda o quanto antes. Muito obrigada, Fernanda. Adorei conversar com você. Viu? Eu que agradeço o convite. Vou apresentar mais uma vez a infectologista Fernanda Albernaz com a gente no Manhã Total. Volte sempre, tá? Obrigada.